Olá pessoal, tudo tranquilo? Professor Rogério Taigra mais uma vez. E o tema da nossa videoaula de hoje será impressão de projeto. Aí, um tema bastante pedido. O pessoal geralmente tem muita dificuldade quando chega na etapa de impressão do projeto. Tá? A parte de desenho todo mundo costuma fazer muito bem, aprende todos os comandos direitinho, mas geralmente, por a impressão de projeto ser a última etapa de um curso de AutoCAD ou de uma disciplina de projeto auxiliado por computador, o pessoal acaba não dando a devida atenção, ou às vezes até por falta de prática e tudo acaba esquecendo. E geralmente deixa a cargo essa tarefa para o pessoal das gráficas. E não é tão legal assim, porque você que é projetista que tem a obrigação de configurar e montar suas pranchas para impressão. Beleza? Então, para quem assistiu já as minhas videoaulas, lá nas primeiras videoaulas, quando eu apresento o AutoCAD, a primeira coisa que eu falo é que o AutoCAD ele tem dois ambientes de trabalho. O módulo, esse aqui que nós estamos vendo, ó, eu trouxe aqui um projeto para a gente trabalhar. É um projeto de um galpão industrial, faz a parte de beneficiamento de sal, que é bem comum aqui na região, que eu sou do Rio Grande do Norte. Então, essa área de model, nós fazemos o nosso desenho. Aqui, ó, é o model, aba model, é onde nós fazemos o nosso desenho. E aqui nós desenhamos tudo em unidades reais. Então, todo o meu desenho aqui, ó, vou aproximar um pouco, ele está em metros. Se eu medir aqui essa distância, né, eu vou ter aqui 24. 24 o quê? Metros. Como é que eu confirmo isso? O N. Enter. Dá uma conferida, ó, e minhas unidades estão em metros. Então, todo o meu desenho no AutoCAD é feito em unidades reais. Como é que eu levo isso para a impressão para fazer caber em uma folha? Bom, o AutoCAD ele tem outro ambiente chamado Layout. Normalmente, quando você inicia um novo arquivo no AutoCAD, ele vem com o Model, Layout 1 e Layout 2, certo? Aqui vocês vão ver que eu já tenho A0, A1, A2, A3 e A4, que são folhas que eu configurei. Não se preocupe com isso agora. Inclusive, vou deixar esse arquivo disponível para vocês baixarem e utilizar nos projetos de vocês. Tranquilo? Vamos lá. Se eu clicar aqui na aba Layout, veja que minha tela muda totalmente. Lá, aqui voltando para o módulo, eu tenho uma tela virtualmente infinita. Ó, posso dar o zoom aqui. Então, eu posso desenhar meus objetos em unidades reais, sejam elas metros, quilômetros, milímetros, tanto faz. E aqui eu tenho uma área limitada, me lembrando uma folha de papel. E é exatamente isso que esse papel branco aqui, que eu estou demarcando com o mouse, significa. Isso é uma folha de papel. Okay? Então, o que é que eu tenho que fazer para imprimir o meu projeto? Eu tenho que trazer o meu arquivo que está desenhado aqui no Model, certo? Para o meu papel que está disponível aqui no Layout. Tranquilo? Beleza. Bom, primeira coisa que tem que se fazer. E aí, só um aviso, essa aula vai ficar um pouco mais longa do que o normal, porque são etapas que nós temos que fazer até ter o projeto realmente plotado ou impresso. Ok? Então, com paciência, assistam a aula todinha que vocês não vão se arrepender. Beleza. Se vocês repararem aqui, ó, eu não sei qual o tamanho desse papel. Com algum papel gerado automaticamente pelo AutoCAD, eu não sei que tamanho de papel é esse. Como é que eu faço para saber o tamanho de papel? Muito simples. Clica aqui com o botão direito sobre o nome Layout, aqui na aba, e clica em Plot. Ok? Ou simplesmente no atalho Ctrl P. Funciona também. Ok? O que é que vocês vão ver aqui? Vamos trabalhar isso um pouco com mais calma depois. Primeira coisa, tamanho do papel. Ó. Ele está me mostrando aqui que o tamanho do papel que eu tenho disponível nesse momento é o A4. Se eu clicar nessa setinha, vocês vão ver que eu tenho outras opções de papel. E esse tipo de papel também vai mudar de acordo com a impressora que vocês configuraram. Mas uma coisa de cada vez. Então, estou olhando aqui no Paper Size, que significa tamanho do papel, ok? E sei que ele é uma folha A4. Bom, aí você me diz, beleza, folha A4 é padrão ABNT. Lembrando que a ABNT trabalha com folhas A0, A1, A2, A3 e A4, né? Quem puder depois dar uma revisada lá na norma de impressão de projetos, tamanho de folhas, que é bem interessante. Então tá, beleza. Folha A4, tá tranquilo, eu posso escolher outra folha aqui, qualquer, mas, digamos que eu esteja, desculpa, cancelar aqui, o botão errado era para ter fechado, confirmei, beleza. Bom, folha tamanho A4, tranquilo. Só que aqui eu tenho um probleminha, tá? Que problema é esse? Tá vendo essa linha pontilhada aqui?
ela demarca o limite da minha área imprimível. Tá? Isso quer dizer, e só para deixar claro, essa palavra existe realmente, imprimível. Um aluno que eu conferiu no dicionário existe, então, imprimível na cabeça. Vamos lá. Essa linha tracejada aqui que vocês estão vendo, ela marca o limite até onde é imprimível na minha folha. Ou seja, a parte do meu desenho que ficar para o lado de fora desse limite, da linha tracejada, não será impresso. Ok? E qual é o problema disso? Eu perco área de impressão. E essas bordas que estão aqui não estão de acordo com a norma da ABNT. Então, o tamanho da folha está de acordo com a ABNT, perfeito, é um A4, né? É uma das folhas possíveis de ser utilizada no projeto, mas o limite da área de impressão não está. Isso precisa ser corrigido. Okay? E como é que a gente faz isso? Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro, vai escolher outro formato de folha, configurar na impressora, e vai definir o limite para ela. Então, eu estou com A4 aqui, eu não vou trabalhar com A4, eu quero um A0. Como é que eu mudo o tamanho da minha folha e também defino o limite da área que será impressa? Eu vou fazer o processo aqui para a folha A0, mas ela é exatamente igual para qualquer tamanho de folha. Ok? Então, acompanhe aqui. Mais uma vez, tenho aqui o botão direito do mouse, clico Plot, ou então Ctrl P. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer para definir o tamanho da minha folha é definir a impressora que vocês estão vendo aqui, Print ou Plotter, qual seria a minha impressora. Eu vou trabalhar. Se você tiver uma impressora de grande formato instalado, você pode selecionar ela. Mas na grande maioria dos casos, nós projetamos e mandamos para alguma gráfica. Então, ao invés de definir uma impressora real, vamos dizer assim, nós definimos uma impressora que salva o nosso arquivo em PDF. Então, uma grande vantagem que o AutoCAD trouxe para a gente, que são a impressão em PDF, ok? E aqui ele tem várias opções, Douro PDF, AutoCAD PDF, esse Douro PDF foi o que está ali, AutoCAD PDF, dentre outras. A que eu prefiro é essa aqui, DWG do PDF PC3. Para mim é que tem a melhor qualidade do PDF, ok? Então, eu escolho essa impressora. Repare, quando ele está aqui em nome, nenhuma impressora, não consigo acionar as propriedades por motivos óbvios. Como é que eu vou acionar a propriedade da impressora que eu não escolhi? Não é isso? Quando eu seleciono aqui DWG do PDF, eu abro as opções de propriedades. E é exatamente aqui onde eu vou definir o tamanho do meu papel. Clique em propriedades, ok? Vai abrir esse menu flutuante, com várias opções, mas o que nos interessa aqui é Custom Paper Size, ok? Ou seja, customizar tamanho de papel. O que é que vocês vão fazer aqui? Né? O que é que nós vamos fazer? Seleciona Custom Paper Size. Aqui eu já tenho alguns papéis criados, então eles já aparecem aqui. Se você não tiver na sua, ele não vai aparecer. Você basta clicar em adicionar. Né? Não precisa marcar nada aqui. Basta digitar adicionar. E ele vai abrir outro menu para você criar a sua própria folha de papel. Ok? Ele dá duas opções iniciais. Primeiro, começar um formato ou utilizar um existente. Veja só, o AutoCAD ele já traz as folhas no padrão da ABNT. A única coisa que nós temos que mudar é o seu limite de área impressa, né? A sua borda, vamos dizer assim. Então, é muito mais fácil para mim utilizar um formato já existente, já que ele já traz no próprio programação do AutoCAD o A0, o A1, o A2, o A3 e o A4. Então, eu não começo do zero, eu venho aqui usar um existente. E aqui, veja só, a quantidade de opções de folhas que eu tenho para iniciar o meu projeto. Tá? Como nós vamos trabalhar com A0, e aí você recomenda sempre trabalhar com essa série aqui, ISO, não a ISO Expanded, a ISO A0, ISO A1, né, A2, A3. Você repare que ele tem sempre duas opções de ISO, por exemplo, A1, A2, que é no formato paisagem, a outra no formato porta-retrato. Tá? Tanto faz o formato que você escolher, geralmente eu escolho o primeiro, que é no paisagem, sempre escolho o formato paisagem, mas você pode inverter isso depois, não se preocupe. Bom, eu vou escolher aqui o ISO A0, ISO A0, porque eu quero uma folha de tamanho A0, então eu quero utilizar, começar a trabalhar com ela já definida. Venho em avançar, Media Bounds, aqui ele me dá as medidas da folha. Essas medidas aqui, 841 milímetros por 1189 milímetros, são as medidas padrões da folha 0. E
a unidade em milímetros, que também é padrão ABNT. Né? Então, se elas já estão de acordo, não vou alterar nada. Nessa primeira opção, Media Bounds, ou seja, as dimensões da minha folha, eu não mudo nada. Tá? Deixa do jeito que está e vai em avançar. Agora sim, Printable Area, ou seja, gastando meu inglês aqui de série totalmente. Né? Quem tiver aí alguma parceria com um cursinho de inglês, fica à disposição, está querendo patrocinar, as ordens. Vamos lá. Área que pode ser impressa, né? Printable Area, área imprimível, né? Gostei dessa palavra, imprimível. Aqui é o que é interessante. Esses valores que ele está dando aqui, ó, 18 top, acima, 17 abaixo, 5 à esquerda e 6 à direita, são os limites da área de impressão. Eu quero que minha folha seja totalmente imprimível, né? Eu não quero esse limite, eu quero que seja zerado esses valores. Eu quero que toda a folha possa ser impressa. Então, o que é que eu vou fazer? Simplesmente vou colocar 0 aqui em todas as dimensões. Quando eu coloco 0 em todas as dimensões, significa dizer que agora eu não tenho mais limite de área que vai ser impressa. Toda a folha pode ser impressa. Okay? Então vou avançar. Ele me pede um nome para a folha. E aqui uma recomendação. Deixa sempre as medidas dela aqui, para você lembrar qual é. Eu geralmente faço isso bem simples. A0 total, por exemplo, ou A0 Rogério, para lembrar que a folha que eu criei, tamanho A0 e a folha que eu criei, que pode ser totalmente impressa. Vou colocar total, porque eu acho que A0 eu já criei antes, A0 Rogério, então para não confundir. A0 Rogério total, vou deixar as medidas aqui, para ver, se você quiser pode apagar, eu recomendo que deixe. Sei qual é o tamanho da minha folha, sei quem foi que criou e sei que ela é totalmente impressa. Okay? Vou em avançar, manda finalizar, pode concluir. Dá um OK aqui e se você vier agora em Paper Size aqui, tamanho de papel, você vai ver que a primeira opção que vai estar lá em cima, aqui, vai estar por ordem alfabética, né? As últimas que você criou, A0 Rogério total. Eu criei e ela aparece aqui. Agora um detalhe importante, eu criei essa folha para a impressora DWG to PDF. Se eu modificar essa impressora, por exemplo, essa aqui da HP, minha opção de folha não está mais disponível. Então, sempre utilizar a impressora que você configurou. Não é isso? Então, vou voltar aqui. A folha que eu quero é a A0, Rogério total. Aqui. Geralmente ele vai organizar as que você criou primeiro. Né? Como já criei várias aqui, aí tem essas aqui. Se tiver só criar essa A0, Rogério, seria a primeira que apareceria. Clico sobre ela e eu não vou dar um OK aqui. Se eu der OK, o que acontece? Tá vendo aqui que ele está como paisagem. Se eu clicar aqui em propriedades, ele em portrait propriedades, olha, estou precisando do cursinho de inglês. Em portrait, porta-retrato, ele vai ficar em pezinho aqui. Então, sempre a gente utiliza comumente o landscape. Eu não vou alterar mais nada aqui, tá? Pelo menos por enquanto não mexo mais nada. Eu não vou colocar OK, por quê? Se eu colocar OK, ele vai entender que eu já quero imprimir o meu projeto. Não é isso que eu vou fazer agora, eu apenas configurei a folha. Então, o que é que eu faço? Clico aqui em aplicar ao layout. Beleza? Apliquei ao layout, posso fechar. Olha só, agora a minha folha está no tamanho A0. E se você observar aqui, ela não tem limites de área para ser impressa, ok? Limites de impressão aqui, não tem aquela linhazinha tracejada. Tranquilo? Aí você me diz, professor, mas eu conferi a norma da ABNT e A0, segundo a ABNT, também tem alguns limites, algumas bordas e linhas de referência para dobra. Isso é verdade, Se eu vier aqui, na A0 que eu já havia criado, vocês vão ver que está aqui já, os limites da borda, tá? E também o meu carimbo. Tranquilo? O carimbo que eu criei aqui da universidade, que eu sou professor, disciplina, meu nome, enfim. Os dados necessários para o projeto que eu geralmente repasso para os alunos. Como é que eu faço para inserir esses limites na folha que eu criei? Aqui é a folha que eu criei. Eu quero inserir os limites para que ela fique dessa forma aqui. Com etiqueta, tudo direitinho. Bom, a primeira coisa que você vai precisar é já ter esses limites desenhados. Eu não vou entrar em detalhe quanto a isso, porque seria outro processo, não tem dificuldade nenhuma. Pega a norma da ABNT, ela diz quais são esses limites das linhas, quais os tamanhos e também como você montar o seu carimbo, algumas recomendações. Né? Outra coisa, você encontra isso facilmente em blocos na internet. Basta digitar aí blocos, formatos de folha, CAD, que vocês irão encontrar esses formatos
tranquilamente na internet. E eu também vou disponibilizar o meu para vocês. Então não vou entrar em detalhes de como desenhar isso, e sim de como inserir. Eu abri um arquivo, então, um arquivo qualquer, onde já tinha os limites da minha folha desenhada. Ó. São linhas, isso aqui são linhas. Né? Retângulo, linhas aqui, tudo já devidamente desenhado e o meu carimbo também desenhado. Todas as informações aqui estão em milímetros, tá? Limite de folha, a BNT dá em milímetros. Nós desenhamos aqui em metros, né? Mas isso é outro projeto. Aí eu abri outro arquivo em milímetros e desenhei a minha folha. Com texto tudo direitinho. Tranquilo? Por quê? Porque na minha área de layout, vou voltar aqui para o meu arquivo de desenho, ó, na minha aula de layout, as minhas medidas são em milímetros. Aqui está em metros no módulo, mas aqui na minha área de impressão está tudo em milímetros. Tranquilo? Beleza. Então, como o desenho já está em milímetro, como é que eu faço para inserir esse limite na minha folha? Muito fácil. Seleciono o formato todo, Ctrl C, vou lá no meu arquivo, aqui ó, no meu layout 1, que é onde eu quero inserir, Ctrl V, ela já vem no tamanho certinho. Okay? Não sei se ela selecionou tudo, selecionou, beleza. Como é que eu faço para garantir que a minha folha vai ficar exatamente no cantinho aqui? Posso ir no olho, professor? Poder pode, mas você tem uma chance muito grande de errar. Como é que você faz para garantir que o cantinho do seu desenho de folha bata exatamente com o cantinho do fundo da folha aqui em branco? Basta digitar as coordenadas, ó. Repare que aqui embaixo ele tem a informação Specify Insertion Point, ou seja, especifica o ponto de inserção. Basta digitar as coordenadas 0,0. Dá um Enter. Ok? Ele me pergunta aqui se eu quero mudar algum atributo, né, desse meu arquivo de folha. Eu vou dizer que não, vou dar um OK aqui. E ele vai fazer, combinar exatamente o cantinho da minha folha, do meu retângulo, com a minha folha. Tranquilo? Então a folha está devidamente criada, está com carimbo. Ó, esse arquivo que eu vou repassar para vocês. O texto é editável, basta clicar 2 vezes sobre ele, ó, mudar o nome aqui. Bom, você pode mudar os campos aqui também, tudo direitinho, vocês podem alterar. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Minha folha está configurada. Como é que eu faço agora para trazer o meu desenho lá do módulo, né? Meu desenho que está aqui, ó, em metros, a minha folha que está aqui no layout em milímetros. Como é que eu faço isso? Bom, para isso nós vamos utilizar um comando chamado viewport. E aí é cobrar mais uma vez a memória de vocês. Lá quando nós estávamos configurando os layers, ó, vou abrir o layer aqui. Quando nós estávamos configurando os layers, nós criamos um layer chamado viewport. Vou estender um pouco aqui. É esse layer aqui, ó. Viewport. E quem assistiu a aula vai lembrar que eu falei, esse foi o único layer que nós marcamos como não imprimível. Olha a palavrinha de novo. Não imprimível, tá? Repare, todas as impressoras estão bonitinhas aqui, ou seja, tudo que está nesse layer será impresso. E nós marcamos um layer aqui, ó, como não imprimível, né? Com esse círculozinho aqui de proibido. Se eu clicar aqui, ele sai, clico novamente e ele volta. Por que isso? Porque o viewport ele é o limite da área que será botada. Então nós não queremos que esse retângulo seja impresso. Não entendi, professor. Vamos aplicar aqui no nosso desenho que vocês vão entender. Vamos lá. Primeira coisa, como é que eu chamo meu viewport, ou janela de visualização, ou porta de visualização, como vocês preferirem. Posso digitar view no teclado, certo? E viewport, mais especificamente, viewports, ele vai abrir essa caixinha aqui, ó, esse menu. Eu escolho a opção single e dou um OK. Essa é uma maneira de chamar o comando. Uma maneira mais fácil é simplesmente digitar MV, Enter, que seria múltiplos viewports. Dou Enter e o cursor vai mudar para a forma de desenho, né? Para a forma dessa cruzinha aqui, quando sai o quadradinho, nós estamos no comando de desenho. Um detalhe, ele funciona igual ao comando retângulo, ou seja, basta clicar em um canto da tela e arrastar até outro canto. Quando vocês fizerem isso, vocês vão perceber que o que está desenhado na sua tela aparece dentro desse quadradinho. Okay? Então, um detalhe importante, eu não estava usando o Layer Viewport. Vou clicar aqui no retângulo, ó, que eu desenhei, e selecionar o Layer Viewport aqui. Está um pouco aqui embaixo o Layer Viewport, não sei se a câmera vai pegar. Escolhi aqui, agora apareceu o textinho, mudei para o Layer Viewport. Tranquilo.
Ok. Não mudou? Vamos mudar agora. Tem algum probleminha que ele não está mudando para o layer correto. Agora foi. É problema no meu computador. Não estava clicando direito. Então, vamos lá, desculpa aí. Bom, criei o meu viewport. Tranquilo? Meu desenho já veio lá do model para cá, para minha folha. Beleza. E por que eu falei que nós marcamos o viewport como não imprimível? Esse quadradinho que vocês estão vendo aqui, ó, esse limite que eu marquei agora de azul ao selecionar, ele não será impresso. Só será impresso o que está dentro dele, mas não a sua borda, né? Para não ficar feio na nossa folha. Bom, como é que eu faço então para organizar esse desenho na minha folha? Puxei os meus desenhos, mas eles vieram de maneira desorganizada, sem uma escala definida, não é assim que eu quero. Eu quero colocar o meu desenho em escala pré-definida. Vamos voltar aqui ao model. Ó. Inclusive, no meu desenho eu já defini ó, que a minha planta baixa vai estar na escala 1:50. E o meu corte BB vai estar na escala 1:100, né? Então, a planta baixa, 2 cortes, a planta de cobertura e a elevação principal ou fachada frontal. Retificação. Então, vou voltar aqui para o meu layout, né? Só alterando aqui nas abas, volta para o layout. Como é que eu faço para fazer isso? Veja só, se eu der um zoom aqui, estou mexendo no cursor do mouse, ó, eu mexo a folha de desenho. Estão percebendo isso? Se eu clicar 2 vezes aqui, o que eu faço? E agora der um zoom, ó, cliquei 2 vezes dentro do viewport e deu zoom. Agora eu estou mexendo no desenho em si, não é mais na folha, mas sim no desenho. Tá? Se eu clicar 2 vezes fora novamente, veja que desaparece aquela marcação e eu mexo novamente a folha. Cliquei 2 vezes dentro, aparece aqui o meu CS e eu posso fazer o zoom da maneira que eu quiser. Então, dessa maneira, movimentando o zoom, eu posso aproximar ou afastar o meu desenho. E aí, dar destaque a uma determinada parte do desenho da maneira que eu quiser. Tranquilo. Mas tem um detalhe. Eu quero colocar ele numa escala específica. Como é que eu faço isso? Utilizamos o comando zoom escala. Como é que funciona? Isso aí é importante ser acompanhado. Eu vou digitar Z, Enter. Tá? Vai aparecer algumas opções aqui de comandos de zoom. All Center, Dynamic, Extent, Previews e Scale, ou escala. Tá? Então, ou eu clico aqui no nome escala, ou digito S, tá? Que é esse Szinho que aparece aqui, ó, azul, é o atalho. Então, vou digitar S, Enter. Quando eu coloco S, Enter, ele me pergunta qual o fator de escala. E esse é o ponto mais importante de configurar uma folha para impressão, tá? Do seu projeto. Pessoal, eu tenho que informar a minha escala. Como é que eu faço isso? A minha escala aqui no meu projeto é de 1:50. Perfeito? A gente viu lá no módulo, na planta baixa, é de 1:50. É essa que eu estou focando aí. Como é que eu faço para colocar na escala correta? Basta digitar 1:50 aqui? Não, não é assim. Primeiro, eu tenho que saber em qual unidade eu desenhei o meu projeto. No caso, aqui, eu estou desenhando em metros. Então, eu pergunto a vocês, quantos milímetros tem 1 metro? 1000. É isso? 1000 milímetros. Então, o primeiro valor que eu vou digitar, ao invés de ser 1:50, será o fator de conversão de metro para milímetro. Então, se eu digitei de 1:50, eu digito 1000 barra, qual é o meu fator de escala? Aí sim eu entro, 50. E tenho que colocar o código XP, que é padrão do AutoCAD. Então, 1000/50 XP. Então, Enter. Veja que automaticamente o meu objeto veio para uma escala pré-determinada. O que foi que eu fiz? Coloquei primeiro, ao invés de digitar 1:50, como eu desenhei em metros, eu substituí o 1 aí do numerador por 1000. A conversão de metro para milímetro. Se eu tivesse desenhado em centímetros, como seria? Teria que converter de centímetro para milímetro. Então, seria 10/50 XP, por exemplo. Se eu tivesse desenhado em milímetros, aí digitaria normal. 1 milímetro tem 1 milímetro, eu colocaria 1/50 XP. Tá? Professor, por que o XP? Coisa do AutoCAD. Então, linguagem dele, nós temos que colocar o XP para dar certo. Meu objeto está em escala, vocês estão vendo aqui. Mas você me diz, professor, não estou vendo quase nada dele. Está correto assim? Está correto, ele está em escala. O nosso retângulo de visualização, né, o nosso viewport aqui está pequeno. Como é que eu faço para mexer nele?
clico 2 vezes fora, ó, não apliquem zoom aqui mais, tá bom? Não apliquem zoom para não tirar da escala que vocês colocaram. Cliquem 2 vezes fora, e aí você agora ó, pode utilizar o zoom normalmente. Vocês vão clicar na borda do retângulo e esticar ele para deixar do tamanho que vocês quiserem. Tá? Podem mover, inclusive, ó, vou arrastar aqui mais para baixo para poder caber na folha, né? Ó. Vou mover o retângulo, abrir mais um pouco aqui para pegar o corte todo. Tá? Vou configurando o meu retângulo. Beleza. De vez em quando trava um pouquinho, pessoal, normal. Mais uma vez, vou clicar aqui. Aqui é um processo mais de você ir no olho. Vou ligar aqui o Snap para conseguir movimentar. Você vai no olho, colocando os limites, tá? Não se preocupe com essa linha preta, se ela vai sobrepor o canto, por exemplo, porque ela não será impressa. Vou me preocupar em garantir. Só ligar aqui as minhas cotas, beleza. Bom, então está aqui já o meu desenho, planta baixa, escala 1 para 50. As cotas tudo bonitinho, já está na escala correta, 1 para 50. Você pode modificar a escala do desenho? Pode, você vai testando se não lhe agradar, por exemplo. Basta clicar 2 vezes dentro e repetir o processo. Z, Enter, S, Enter, 1000, barra, fator de escala, XP. Tá? Detalhe, sempre é importante, uma vez que você colocou na sua escala desejada, está tudo ok, você travar o viewport para que essa escala não seja alterada. Para que ninguém chegue, utilize o zoom sem querer alguma coisa e modifique e você perca tempo de trabalho. Como é que vocês fazem isso? Clica 2 vezes fora para ficar com um retângulo normalzinho aqui, sem estar o viewport ativado. Clica na borda, botão direito e aparece aqui a opção ó, Display Locked, ou seja, travar o display. Se você quer travar, basta selecionar Yes, ou seja, o display agora está travado. E por mais que eu clique aqui dentro, ó, se eu utilizar o zoom, ele não sai da escala. Tá? Eu posso até conseguir mover de certa forma, mas não, ó, mover aqui eu consigo mover, mas não consigo alterar o zoom. Se caso queira alterar o zoom, vem aqui, botão direito, Display Locked e marca o No. Como eu não quero, vou deixar assim mesmo. Tá? E aí, uma dica, ao invés de utilizar o comando, ó, já inserimos um desenho e eu quero inserir outros desenhos aqui nessa mesma folha. Como é que eu faço? Ora, utilizo o viewport novamente, foco em outro pedaço do meu projeto, dou o zoom, travo ele e sigo a vida normalmente. Segue o baile. O que eu faço aqui? Para não usar novamente o comando viewport ou nada do tipo, se vocês não quiserem, basta dar um copy aqui no viewport que você já criou, CO, Enter, traz aqui para o lado, né? Lembrar de destravar o display, clica 2 vezes dentro e procura o seu projeto. Ó. Digamos que seja esse aqui agora, corte AA. Corte AA, eu estou vendo aqui, ó, que é na escala 1 para 100. Vamos lá, vamos trabalhar com uma escala diferente para ver como é que a gente faz. Foco aqui nele, ó, no meu projeto, foco aqui nele, coloquei o zoom sobre ele, Z, Enter, S, Enter, e é o fator que eu vou inserir, transformando o metro para milímetro, 1000, barra, qual é a minha escala? 100, XP, Enter. Ok, já foi para a escala. O que eu faço seguinte? Clico 2 vezes fora e movimento aqui, vou delimitando o espaço da minha área impressa, não é isso? E vou montando a minha folha da maneira que eu achar melhor. Escala 1 para 100 aqui, talvez esse corte fique pequenininho, mas é só para mostrar a vocês uma escala diferente, tá bom? Sigo o mesmo projeto, ó. Vou copiar aqui essa vista. E uma coisa interessante, o outro corte, que é o corte BB, também está na escala 1 para 100. Então não vou usar mais nem o comando de escala. Clico 2 vezes dentro e uso o PAN. Basta clicar sobre o scroll do mouse, a rodinha. Ó. Já achei o meu corte BB, clico 2 vezes fora e amplio aqui meu retângulo de seleção. Repito, essa linhazinha externa não será impressa, então eu posso aproximar mais eles aqui. Ó. Posso colocar assim, sabe, mais próximo, para não ocupar tanto espaço da folha. Tá bom? Mesma coisa com fachada. Ó. Vamos repetir o comando MV agora. MV, para lembrar, criei o meu retângulo de viewport, clico 2 vezes dentro, né? Só um detalhe aqui, modificar, vou usar o pincelzinho aqui, eu cliquei nessa bordinha para transformar os dois no mesmo layer.
Z, Enter, S, Enter, 1000 barra 100 XP. Vou mais rápido agora, vocês vão fazer meio que vai ficando no automático, tá? Só digitar o fator de conversão da unidade do seu desenho para milímetro e a sua escala, no caso aqui 100 e depois o XP. Enter, clico 2 vezes fora. Elevação principal, beleza. Vou aproximar um pouco mais aqui o desenho, né? Não ficar tão distante do outro. E falta inserir agora a minha planta de cobertura. É o mesmo processo. Agora eu vou copiar novamente. Copiar aqui o retângulo. Tá? Vocês podem usar as duas maneiras. Estou fazendo das maneiras diferentes para que vocês vejam caminhos para se chegar no mesmo local. E a minha escala, ó, é de 1 para 200. Planta de cobertura. Escala 1 para 200. Então digito aqui Z, Enter, S, Enter, 1000 barra 200 XP. Tranquilo? Beleza. Clico 2 vezes fora. Display. Vou aqui abrir a minha área de meu retângulo para mostrar o meu desenho todo. Né? Ó, cuidado para não mostrar mais do que o que você quer. Ó, o retângulo aqui já está mostrando um pedaço do corte. Não é isso que eu quero. Quero só isso aqui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, onde vocês quiserem. Tá? Vocês vão montando a sua folha. Deixa eu tentar botar essa folha mais para cá, para ficar uma coisa mais interessante. A minha planta de cobertura está 1 para 100, 1 para 200. Minha planta de elevação principal 1 para 100. Ó. Posso reduzir aqui esse retângulo também. Não ficar tão fluido, meu desenho antes da impressão. Eu teria essa montagem de folha aqui. Obviamente, num projeto maior, vou mover tudo aqui um pouco para a direita. Em um projeto maior, eu teria outras pranchas, tá? Planta de localização, planta de situação. Aqui é só para mostrar para vocês a montagem de folha simples. E aí vocês que vão ter que testar qual a melhor organização possível na prancha de vocês, tá bom? Então, assim, só estou justificando para não me cobrarem, mas a prancha ficou desorganizada, sei lá, alguma coisa do tipo. Nós não temos tanto tempo assim de vídeo, né? Para esse vídeo não ficar tão longo, então eu estou fazendo um pouco mais rápido, sem tanto esmero assim, a organização da prancha. Isso aqui é só para mostrar para vocês. Vocês podem colocar vários pedaços do projeto em escalas diferentes e movê-las a seu bel prazer, né? Colocá-la aqui utilizando o viewport. Tranquilo? Vamos lá então. Ó, minha prancha está montada, certo? Já está tudo aqui bonitinho. Consegui trazer lá do model para o viewport. Como é que eu faço agora para finalmente imprimir, né? Toda a etapa que foi até agora eu configurei uma página, coloquei os limites dela no padrão ABNT, coloquei as bordas, coloquei a etiqueta, ó, vocês teriam que modificar aqui as informações, né, tudo direitinho, já falei sobre isso, tá? Importante, escala, aqui está de 1 para 50, tá? 1 por 50. E aqui nós temos, ó, coloquei barra, correção aqui, fazer essa correção, tá? Aqui no correto não deveria ser barra, deveria ser 2 pontos. Deixa eu voltar aqui, depois não tá... Todo mundo enchendo meu saco por causa disso. Costumo de digitar o comando com barra e a gente acaba levando isso para o desenho. Mas pelo padrão, ABNT usa 2 pontos, tá? Então vamos seguir aqui as normas. Vou voltar lá. Layout 1. Se você quiser renomear o layout, basta clicar com o botão direito e vir aqui em Rename. Coloca o nome que você quiser. Então, por exemplo, aula impressão, ok? Fica a critério de vocês. Geralmente eu coloco o nome da folha que eu estou utilizando para facilitar. E agora sim, como eu estava voltando, eu tenho escalas diferentes e aqui ele está dizendo 1 por 50. Isso não pode ficar assim, tá? Já que eu tenho aqui escala 1 para 100 para 200. Como é que eu faço nesse caso quando minha prancha tem várias escalas diferentes, né? Projetos em escalas diferentes? Basta vir aqui, clica 2 vezes sobre ela e digita indicada. Ou seja, a escala estará indicada abaixo do seu desenho, assim como o título dele, né? A escala estará abaixo. Então não é uma única escala. Tranquilo. Feito isso, vamos plotar o nosso desenho. Como é que eu faço? Mesma coisa. Ctrl P. Beleza? Professor, agora finalmente nós vamos plotar o nosso desenho? Mais ou menos. Vamos fazer um teste aqui só para vocês verem. Na verdade, você já pode até plotar, mas não vai ficar legal. O tamanho da folha já está definido, é aquele mesmo. Não mexo nenhuma configuração aqui, ok? Não vou mexer em nada disso.
Simplesmente eu vou digitar aqui, ó, vou clicar, aliás, em Preview. Ele vai me mostrar como ficará a minha impressão, tá? Preview. E você diz, opa, tá beleza, tranquilo aqui, né? Veio tudo bonitinho, beleza. Mas não está legal, por quê? De acordo, mais uma vez, com a BNT, os elementos construtivos, né, o nosso desenho técnico, a parte de desenho, vamos dizer assim, tem que estar em preto, ou escala de cinza, tá? Lembrando sempre do desenho à mão. Então, esse desenho de forma toda colorida assim não pode ser feito. Então, nós temos que dizer ao AutoCAD que essas cores aqui que nós utilizamos para desenhar nosso projeto, elas não devem sair assim coloridas, né? Devem sair em escala de preto, né? Escala de cinza ou em preto, em tons de preto. Nem se existe tons de preto, né? Que preto é preto. Enfim, vamos lá. Quem entende de cor aí, se existem tons de cinza, não sei se existem tons de preto. Vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu quero dizer ele que, olha, que eu coloquei elementos construtivos como portas, paredes, cobertura, tudo isso sai a preto. E o que eu coloquei como informação, por exemplo, como cotas, que não são elementos construtivos, não são elementos do desenho, vamos dizer assim, não são os elementos gráficos propriamente ditos, são informações, eles são coloridos realmente. Por exemplo, como essa fachada aqui que eu fiz, eu quero que ela saia colorida. Tá? Alguns detalhes aqui, por exemplo, a cor das cotas, eu quero que saia laranja para não se confundir com as cores do meu desenho. Então, eu vou dar um ESC, aqui é só o meu preview, vou dar um ESC e voltar para o meu projetinho aqui, para a minha configuração de impressão. Quando eu chego aqui na configuração de impressão, onde é que eu defino as cores da minha impressão? Aqui à direita, ó, Odd Style Table, canetas, né, ou penas de desenho, é onde eu defino as cores, tá? Aqui ele está Tiger 2000, tem alguma coisa que eu fiz errado aqui, mas normalmente ele vem assim, none, nenhuma estilo de impressão, ou mesa de impressão. O que é que vocês vão fazer para criar a impressão de vocês? Já tenho aqui algumas configuradas, mas vamos criar uma nova. Aqui embaixo aparece a opção New, exatamente com ela que nós vamos trabalhar. Cliquei em New, tá? Ele vai abrir esse menu flutuante aqui, ó, com as opções Start from Scratch, Use CFG File, né, e Use a PCP, PC2 File. Bom, eu sempre começo com um novo estilo, tá? Start from Scratch, né? Começar a desenhar um novo estilo de desenho. Então, vou clicar aqui, avançar, e vou colocar um nome para o meu arquivo de impressão. Veja lá, vocês viram aqui na tabela de impressão que tem Rogério, CTB. Lembrando que esse arquivo é um arquivo de formato CTB. Então vocês vão se acostumar com isso depois, lá na frente, projetando. O pessoal perguntar, tem como me repassar o seu CTB? Manda o seu CTB para impressão. Então é essa configuração aqui que vocês estão vendo. Tá? Depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, mas por hora, confia em mim. E vocês vão colocar o nome da configuração do seu arquivo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, aula impressão. Aula, underline, impressão. Não vou colocar acento nem nada para não ter perigo de corromper o arquivo, tá bom? Aula impressão, mando avançar e quando eu avanço, ele me possibilita configurar o meu estilo de impressão. Criei o estilo e agora vou configurá-lo. Como é que eu faço isso? Primeiro, deixa marcada aqui a opção, ó, use esse estilo de plotagem para o desenho corrente, tá? E clica aqui nele, ó. E esse é o ponto mais importante do seu CTB, a configuração de cores e dos estilos de linha. Para entender rapidamente, eu não vou me deter aqui sobre características gerais e a tabela de visualização. Vou ficar nessa parte de configuração que é o que importa para vocês. Tá? Olha aqui. Eu tenho à minha esquerda, Pod Styles, eu tenho as cores que eu utilizei no desenho. Tá? Então, todas as cores estão disponíveis para o desenhar. Todas as cores que o AutoCAD me disponibiliza. Okay? E à minha direita, eu tenho as cores que eu vou ter na impressão. Resumindo, à esquerda, as cores com que desenhei, à direita, as cores que eu quero que seja impressa. Então, deixa eu dar um exemplo. Digamos que eu desenhei em vermelho, desenhei em vermelho aqui, que é a color 1, né? A cor 1, o AutoCAD se refere à cor como número, color 1. E ele pergunta aqui, qual a cor do objeto que será impresso? Ó, eu digo aqui, por exemplo, use objeto color, ou seja, a mesma cor que ele foi desenhado, eu quero que ele seja impresso. Mas, no meu caso, eu não quero que eu desenhe em vermelho saia vermelho, porque eu usei o vermelho para elementos construtivos. Tá? Por exemplo, para o raio de giro da porta. Então, eu clico aqui e escolho a opção preto. Eu estou dizendo a ele, olha, o que eu desenhei com a cor 1 será impresso em preto. Ok? Isso você vai fazer para as cores que você utilizou.
Aí você me pergunta, veja só, 255 cores. Nós teremos que fazer isso para todas as 255 cores? Não. Por quê? Repara que nós configuramos os nossos layers, e aí eu vou falar especificamente dos layers que eu estou utilizando, cada um trabalhando a sua configuração de layer, tem que ter isso em mente, como ele configurou. E nós colocamos, e aí dá o devido crédito, esses layers foram baseados nas aulas da professora Roberta Vendramini, procure aí na internet, muito boas videoaulas dela, e eu utilizei os layers que ela recomendou e as cores que ela recomendou, porque são realmente muito bons, tá? Nós utilizamos as cores de 1 a 9, que são as cores básicas do AutoCAD, para representar os elementos construtivos. Paredes, portas, janelas, né? Pisos, então todos eles nós colocamos nas cores de 1 a 9, tá? E todo o restante das cores aqui, seja qualquer um que você utilizou, por exemplo, eu utilizei esse outro vermelho, cor 10, por exemplo, para marcar extintor de incêndio. Digamos que eu tenho utilizado esse azul aqui, ó, a cor 160, para fazer a minha fachada. Mas o que me importa é, o que eu desenhei como elemento construtivo tem que sair como preto. Todo o restante pode sair na sua cor verdadeira. Então, o que é que eu vou fazer? Seleciono as cores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembrando que eu estou selecionando isso com o Ctrl pressionado, tá? Para poder selecionar mais de uma cor. E vou dizer que as cores de 1 a 9 vão sair como preto. Tá? E o restante eu não preciso dizer. Porque todo o restante, ó, se eu clicar aqui na cor 10, já está pré-configurado como utilizar a cor do objeto. Então não preciso configurar. E as cores de 1 a 9, deixo aqui, ó, todas elas vão sair como preto. Nas outras opções aqui eu não altero nada. Eu quero que ele use exatamente o tipo de linha que nós configuramos no layer e quero também que ele utilize a espessura que nós utilizamos no layer. Tá? Você pode mudar a espessura aqui de linha por linha. Pode. Mas nós, não sei se vocês lembram, depois eu abro aqui o layer para mostrar a vocês, configuramos nosso layer desde o começo já com as espessuras pré-definidas. E aí alguns me perguntavam, mas isso é tão chato, professor, configurar esses layers agora já. É exatamente para isso, para quando chegar na impressão, toda a espessura já está pré-definida e você não perder tempo definindo tipo de linha e espessura de linha objeto por objeto. Tranquilo? Bom, feita essa alteraçãozinha aqui, ou seja, a coisa que eu fiz foi colocar as cores de 1 a 9 para preto, que foi o que eu utilizei no elemento construtivo do meu projeto. Todo o restante estão em outras cores. Feito isso, vou mandar salvar e fechar, certo? Manda concluir a criação. E você vai ver que agora aqui, ó, na lista de estilos de plotagem aparece o seu que nós acabamos de criar, né? Aula impressão, o estilo que você criou. Tranquilo. Defini isso aqui, agora sim vou dar um preview para ver como ficou o meu projeto. Ó. Veja só o que aconteceu. Todos os meus elementos construtivos estão em preto, é isso? As cotas, que era uma cor que estava diferente daquelas de 1 a 9, é um laranja, que não está naquela lista de 1 a 9. Saiu laranja realmente. A fachada que eu coloquei em uma cor do azul, né? Um azul que não era aquele azul de 1 a 9, o azul 160, né? Ele reconhece por números. Está em azul. Vocês reparam que eu não tenho mais aquelas linhas de limites aqui, não sei se vocês estão vendo, eu não tenho as linhas de limite do viewport, né? E está todo direitinho, ó. A espessura de linha está ok, ó. Tá vendo que eu tenho espessuras de linha diferente entre parede cortada e aqui a alvenaria à vista. Estão vendo isso aí? Eu tenho espessura diferente entre a minha porta, né, e o meu raio de giro. Então, todas as informações saíram na impressão. E é assim que um projeto tem que ficar. Ele tem que sair com cores bem definidas, tipos de linha bem definidos. Ó, linha, 2 pontos, traço 2 pontos, no caso do corte. Linha tracejada aqui, no caso da projeção, ó, projeção de telhado. Tá? Aqui a projeção de telhado, tracejada. Então, saiu tudo como era para sair. Feito isso, dá uma conferida legal no seu projeto, tá? Sempre confere bem, tem coisa que só aparece na impressão, então dá uma conferida legal aqui no seu projeto, dá um Enter e OK. Quando você pressionar o OK, o AutoCAD vai te perguntar o local onde você quer salvar o seu projeto, então vamos dizer aqui, ó, chamar aqui, dizer que seja aula impressão, o meu formato é A0, sempre coloco o formato da folha que você criou, para quando mandar plotar, a pessoa ter noção de qual é o tamanho da folha e manda salvar. Vou salvar aqui no desktop mesmo, para facilitar, tá bom? Encontrar. Salvei
ele vai para o processo de impressão, ó, sua folha está pronta, sua impressão está pronta. Tranquilo? Então, pessoal, o processo de impressão é basicamente esse. Sei que são muitos passos, então assistam, revejam, vão fazendo, pausando o vídeo, fazendo novamente, até vocês pegarem. Isso é prática. A primeira vez vai parecer um pouco truncado, vocês vão testar, vão rever, mas aí faz novamente, aí é meio que automático. Questão de escala, daqui a pouco vocês não estão nem pensando. Já saiu Z Enter, S Enter, 1000 barra, escala, XP, já automático. A mesma coisa com configuração de cores, ok? E a melhor parte, uma vez que você configura os arquivos, você não precisa configurá-los novamente, né? O seu estilo de plotagem, o seu tipo de folha, as suas bordas de folha, etiqueta, tudo isso você só cria uma vez. E, como falei antes, vou deixar o meu disponível para vocês. Então, quem quiser utilizar, pode ficar à vontade aí, ok? E, para trabalhar, bora projetar. Até a próxima videoaula. Um abraço.